A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jó 42, verso de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, um homem que sofreu muito. Um homem que nessa terra perdeu muitas coisas, mas aqui ele mesmo declara ao Senhor. Ele mesmo diz que o Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, ou seja, nada sai do controle de Deus. Os planos de Deus acontecem conforme aquilo que Ele designa. Nada sai do trilho do Altíssimo. Muitas vezes nos preocupamos quando nós vemos as adversidades, os problemas, as lutas, mas aqui nós vemos Jó declarando que o Senhor pode todas as coisas. Quando a ansiedade vier tomar conta do teu ser, quando a angústia, o medo, a insegurança, o céu de bronze, a falta de resposta, tentar tomar conta da sua mente, você precisa lembrar: eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que não tem limitação e Ele é todo poderoso. Declare comigo: meu Deus não tem limitação. Ele é todo poderoso. O meu Deus não tem limitação. Ele é todo poderoso. Se você precisa de cura, Ele pode curar. Se você precisa de libertação, Ele pode libertar. Se você precisa de restauração, Ele pode restaurar. Não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Aqui nós vemos Jó declarando isso. Todas as vezes que o medo vai tentar tomar conta do seu coração, você precisa lembrar: eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que nada é impossível para Ele. Ele trabalha, Ele opera, Ele faz. Tanto querer quanto efetuar está nas mãos dele. Ele pode todas as coisas. E este problema não é nada para Deus. Eu não sei qual problema você está enfrentando, qual luta você está passando, mas eu quero lhe dizer uma coisa respaldada na palavra, como Jó falou aqui: o Senhor pode todas as coisas. Deus, irmãos, Ele não é limitado. Ele não pode uma área e outra Ele não pode. Ele não pode uma área e outra Ele não pode. Não. Ele pode todas as coisas. Ele trabalha de maneira diferente. Muitas vezes não compreendemos o trabalhar de Deus. Mas nós não compreendemos o trabalhar de Deus, não quer dizer que Ele perdeu o controle. Não quer dizer que Ele não pode agir. Tem coisas que Ele age, tem coisas que Ele não quer agir. Porque o querer e o efetuar está nas mãos dEle. Mas que Ele pode todas as coisas, Ele pode. Declare comigo: o meu Deus é todo poderoso. E eu nunca posso esquecer disso. O meu Deus é todo poderoso. E eu nunca posso esquecer disso. Tem muitas pessoas, irmãos, que enfrentam lutas e adversidades, mas elas pensam que a luta é tão impossível que elas não querem nem apresentar para Deus. Às vezes não quer nem contar ao Senhor, não quer nem orar. Por quê? Porque já começa a dar a última palavra, já começa a colocar o ponto final dizendo: mas é muito impossível. Mas é muito improvável. E o Senhor está dizendo: o que é impossível para mim? Você vê um homem que perdeu praticamente tudo, só não perdeu a vida, porque Deus não deixou, irmãos, Satanás tocar na vida dele, e não perdeu a esposa. Mas o restante Jó perdeu. Mas ele declara que o Senhor pode tudo. Ele sabia, irmãos, que Deus tem todo o poder para restaurar, para curar, para libertar, para fazer o que Deus quisesse fazer. Eu não sei o que você perdeu, mas uma certeza você precisa ter: Deus tem todo o poder. Deus pode tudo. Deus pode libertar esse marido. Deus pode quebrar esse coração de pedra. Deus pode salvar seu pai, salvar sua mãe. Deus pode. E nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. Nada do que Ele determinou para mim e para a sua vida vai deixar de acontecer porque A, porque B, porque C está se levantando contra e não quer que aconteça. Quem é o ser humano para impedir os planos de Deus? Quem é o ser humano para invalidar o que o Todo-Poderoso determinou para a sua vida? Ninguém, irmãos.
Não existe ninguém que possa desfazer o que Deus determinou sobre a mim e sobre a sua vida. É por isso que precisamos descansar, porque se for plano de Deus na nossa vida, vai acontecer. Não ande ansioso, não ande ansiosa pelos propósitos que Deus falou que Ele faria na sua vida. Só descanse sabendo, se vem do Senhor, se foi Ele quem me prometeu, Ele vai fazer, porque não existe nada impossível para Ele. Ele pode tudo. Deus quer que você guarde essa convicção na tábua do seu coração. Meu Deus pode tudo. Ele não é limitado, mas Ele trabalha, Ele opera, Ele faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Porque Ele é todo poderoso e nada do que Ele me prometeu pode ser frustrado. Nada do que Ele me disse pode ser invalidado. As circunstâncias podem ser contrárias. Você pode estar em deserto. Você pode estar em vale. Em adversidades, em crises, mas eu quero lhe dizer uma coisa: os planos de Deus não se frustrarão. O que Ele determinou para a sua vida vai acontecer. Essa palavra, irmãos, é uma resposta. É uma resposta para pessoas que estavam pensando que o cenário é tão impossível que Deus não poderia operar. Que Deus não poderia mudar a circunstância, o cenário, a história, porque realmente é difícil. Mas Deus está dizendo: minha filha, meu filho, eu posso todas as coisas. Tudo o Senhor pode, tudo. E Ele vai transformar o seu cenário. Ele vai transformar a sua história, porque Ele não é limitado e Ele não brinca de ser quem Ele é. E ainda mais, Ele não brinca de fazer promessa. Quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dEle para a cumprir, para fazer acontecer conforme aquilo que Ele falou. Porque a palavra de Deus se cumpre conforme o que Ele disse. Deus não anda segundo o nosso cenário, irmão. O cenário de Jó aqui era um cenário totalmente impossível. O cenário de Jó era um cenário, humanamente falando, totalmente destruído. Humanamente falando, as perspectivas de Jó, irmãos, não eram para ser nenhuma, porque realmente Jó havia perdido tudo. Jó estava à beira da morte. Quem olhasse para Jó dizia assim: ó, a história deste homem acaba aqui. Talvez tem pessoas olhando para você dessa mesma forma. A história dessa pessoa acaba aqui. O casamento dela acaba aqui. A alegria dele acaba aqui, mas Deus está dizendo: eu posso fazer o impossível acontecer e tirar você de situações adversas e glorificar o meu nome na tua vida, porque eu posso tudo. O Deus que curou a Jó, o Deus que restaurou e deu a ele tudo em dobro do que ele antes possuía, é o Deus que pode transformar toda a sua vida por completo, porque para Ele não existe nada impossível. Você que entrou aqui pensando que o seu caso é muito difícil, esta palavra é uma resposta de Deus. Declare comigo: Deus está me respondendo que para Ele não tem nada impossível. Deus está me respondendo que para Ele não tem nada impossível. Jó declara: Ele pode tudo, todas as coisas. Não existe nada demasiadamente difícil para Ele, impossível, improvável. Ele pode transformar. E os planos dele vão acontecer conforme aquilo que ele falou, porque ele não anda segundo o cenário. Se Deus andasse segundo o cenário, irmãos, Jó não teria a vida restaurada. Pense nisso. Se Deus andasse segundo aquilo que o momento mostra, a vida de Jó iria para a sepultura, porque só estava a um passo da sepultura a vida de Jó. Jó estava com o corpo, irmãos, coberto de chagas. Jó, ele estava em um estado que ele só estava pele e osso. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jó, ele estava com mau hálito, ele estava com um cheiro repugnante. Ele pegou um caco de telha, já não tinha mais esperança para a história dele, ele estava se coçando com um caquinho de telha. Então nós vemos aqui, irmãos, uma história impossível de ser realmente transformada. Talvez você olhe para o seu casamento exatamente assim: é impossível de ser transformado. A sua vida financeira é impossível de ser transformada. A sua saúde, você diz, é impossível de ser transformada. Esses filhos, é impossível de serem transformados. E Deus está dizendo para você hoje: não existe nada impossível para mim.
Jó declara isso, irmãos, antes do milagre acontecer, antes do seu cenário mudar. Comece a declarar que não tem nada impossível para Deus. Comece a declarar que Deus, ele trabalha a favor daqueles que confiam nele. E os planos dele na sua vida não se frustrarão. Os planos dele no seu ministério, no seu casamento, na sua saúde, na vida dos seus filhos, não vão se frustrar. Declare isso. Mas, irmão, o cenário é improvável. Pois é, Jó estava aqui diante do cenário improvável. Jó não esperou a restauração chegar para depois ele declarar e confessar que Deus é o Todo-Poderoso, não, irmãos. Ele confessou isso antes de tudo ser restaurado. Quando nós temos fé, nós nos posicionamos, Araia Candorasturabaya, dizendo que o Senhor pode. Dizendo que o Senhor faz, dizendo que o Senhor é, porque Ele pode, Ele faz e Ele é. Quando nós nos posicionamos dessa forma, irmãos, nós estamos abrindo as portas para o milagre acontecer. Porque depois da confissão de Jó, ou seja, depois de Jó confessar que ele não era nada e Deus era o Todo-Poderoso, que pode, que é, que faz, que não existe nada impossível para ele, que os planos dele não podem ser frustrados, que ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação, que Jó estava pronto para aprender com ele. Quando Jó começa a entender que Jó não podia, mas Deus podia, Deus começa a agir por ele. Declare comigo: não é a minha força que faz milagre, mas é o meu Deus. Não é a minha força que faz milagre, mas é o meu Deus. Quem trabalha por você, meu irmão, é Deus. Quem trabalha por você, minha irmã, é Deus. E ele diz para você: a sua causa pode ser impossível para você. A sua causa pode ser impossível para os que te cercam, mas para mim não existe nada impossível. Eu sou Deus que posso operar milagres a qualquer momento. Eu sou Deus que posso pegar a causa impossível e transformar em milagres e glorificar o meu nome, mostrando que eu não perco o controle de nada. Porque Deus, ele não perde o controle de nada. Pode estar difícil a situação, pode estar adversa, mas o Senhor continua trabalhando ao seu favor. Pense nisso de forma positiva. Eu fiz questão de ler o verso 1, irmãos, para você entender quem estava falando essas palavras. O verso 1 diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor. Aqui era Jó que estava falando, Jó estava respondendo ao Senhor. Mas quando Jó responde ao Senhor, Jó não responde mais com questionamento, com indagações, por que não? Jó agora, ele confessa que Deus pode todas as coisas. Ele já inicia, irmãos, 42 aqui de Jó, dizendo que o Senhor pode todas as coisas, enaltecendo ao nosso Deus, exaltando, glorificando, e dizendo que os planos do Senhor não podem ser impedidos, frustrados, invalidados. Ou seja, é o Senhor quem dá a última palavra em tudo. É o Senhor quem trabalha. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, porque nada do que é teu pode ser frustrado, impedido, invalidado, recaia, ramanda, candarasto, questionado, porque tu és todo poderoso. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, e passamos a compreender que não é sobre nós, não é sobre a força do nosso braço, mas tudo é sobre Ele, as coisas começam, irmãos, automaticamente a serem transformadas. As coisas começam automaticamente a mudar. Você vai ver aqui que depois de Jó confessar, do verso 1 ao verso 6, você vê as palavras de Jó. Dali em diante, Deus começa a restaurar a história dele. Talvez o que está faltando em você é você confessar que Deus pode todas as coisas. É você entender que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. E que Ele é o Deus do impossível. Que Ele vai trabalhar por você. Ele vai trabalhar na sua história. Ele vai trabalhar no seu casamento. Ele vai trabalhar no seu cenário. Jó entendia isso. Se Ele quiser, Ele pode. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Ele pode. Ele é. Ele faz. Quando entendemos isso, irmãos, as coisas começam a ficar o quê? Mais leves. Deus começa a agir ao nosso favor. Quando entregamos para Deus, a honra que é dele, irmãos. Não dê honra àquilo que te cerca, às coisas materiais, a quem te ajudou, mas dê a honra primeiramente ao Senhor, a glória é dele. Você pode até ser grato, ser grata por pessoas que serviram de canal de bênção na sua vida, mas não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar.
Quando Jó entende, Deus tem o primeiro lugar na minha vida, independente do que eu estou vivendo, eu vou adorar. Independente do que eu estou passando, eu vou adorar porque ele continua sendo Deus. Aí a vida de Jó é restaurada. Entenda de uma vez por todas que independente do cenário, independente do que você esteja vivendo, Deus continua sendo Deus. E através dessa palavra, ele diz para você, tudo o que eu determinei vai acontecer, só creia. Porque eu sou Deus do impossível. Eu não olho para o cenário, não olhe para as impossibilidades, mas olhe para aquele que te chamou. Olhe para aquele que é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus que não perde batalha. É Ele quem pode todas as coisas. Não é você e não é o seu cenário, mas é Ele. Declare comigo, meu Deus pode todas as coisas. Tudo é por causa dele. O meu Deus pode todas as coisas, tudo é por causa dele. Tudo na sua vida tem que ser por causa dele. Ele precisa estar em primeiro lugar. Quando você entende que o Senhor está em primeiro lugar, Deus começa a trabalhar ao seu favor. O Senhor pode todas as coisas, lembre disso. E nenhum dos planos dele podem ser impedidos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, te agradecermos, Senhor, pela tua fidelidade, porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é bom e cuida de nós. Ai de nós, meu Pai, se não fosse os teus planos na nossa vida, se não fosse, Pai, o Senhor segurando na nossa mão, para que a gente não viesse a cair, a tropeçar. Ah, Deus, se nós não tivéssemos o Senhor na nossa vida, Pai, nós já teríamos sucumbido, mas é porque temos o Senhor que estamos de pé. Obrigada, Pai, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pela imensidão do teu amor, assim como o Senhor esteve com Jó. Eu creio que o Senhor está com os teus filhos e eles começaram a confessar que não tem nada impossível para ti e os teus planos não podem ser frustrados, Pai, na vida deles, que aquilo que é impossível, Pai, aos homens é possível para ti. E assim como Jó confessou com o coração aberto e o Senhor começou a trabalhar na vida dele, assim o Senhor vai fazer na vida do teu filho, na vida da tua filha. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai fazer o impossível acontecer e o teu nome será glorificado, porque não tem cenário impossível, não tem coração de pedra, não existe nada que o Senhor não possa, meu Deus amado, fazer, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis e toda a honra e toda a glória é tua. Eu creio, Pai, que causas impossíveis vão acontecer, porque os teus planos não podem ser frustrados. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jó declarou,
que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos planos dele podem ser impedidos. Você também vai declarar na sua vida, lembrando: meu Deus pode tudo, não existe nada impossível para ele, e o que ele determinou para minha vida, para minha casa, para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha saúde, para as minhas finanças, para a vida dos meus filhos, vai acontecer, porque o meu Deus é fiel e ele cumpre a boa palavra dele. Jó tinha certeza, irmãos, que Deus estava no controle de todas as coisas, e ele confessa isso. O Senhor pode tudo, o Senhor faz como o Senhor quer, e nada, nem ninguém pode invalidar os teus planos e os teus projetos. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós sentimos paz e Deus trabalha por nós. Guarde isso na tábua do seu coração. O Senhor pode todas as coisas e nenhum dos planos dele podem ser impedidos. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.